Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e hoje, pessoal, estou trazendo de novo aqui um tema que tem levantado, tem agitado, tem sacudido a internet e os meios convencionais de comunicação. E isso tem a ver com uma questão muito simples e muito direta, que é o respeito. E isso tem a ver também com outra questão muito polêmica e existente, que é a questão da privação da fala ou da liberdade de pensamento. Pessoal, eu coloquei para vocês aqui que eu vi e vivi a questão da limitação da minha fala aqui no YouTube. Eu passei por essa experiência, eu vi a censura no meu canal do YouTube, o meu canal do Instagram foi quase suspenso e não foi suspenso porque eu corri atrás. E eu me questiono, por quê? A temática que eu levanto no meu canal, além da espiritualidade, é a temática do pensamento, convidando as pessoas a pensarem em diversos temas diferentes. Então, falar de um tema como casamento infantil, como abuso por parte de qualquer tipo de situação, abuso de poder, injustiça social, injustiça de que forma for, eu acho que isso não é algo que se deva ter, na minha opinião, censura, porque são temas muito relevantes para todos. Porém, eu percebi, vivi e deixei isso claro aqui para vocês, que isso aconteceu no meu canal. Meu canal foi censurado, eu perdi a monetização do meu canal por coisas sem explicação, que nem o próprio YouTube me explicava quando eu questionava, e tô aqui. Porém, eu ressalto que essa temática eu vou trazer aqui para vocês por um ponto que eu acho muito interessante, que é o que está sendo debatido. E o debate é justamente a censura, a limitação e uma coisa que deveria existir sem necessidade de debate, que é o respeito. Ora, se vamos ter uma entrevista, seja de quem for, é claro que a pessoa tem que ter consciência de respeito, de que ela pode estar cometendo ali um crime contra a honra daquela pessoa de quem ela vai falar, ou do que ela vai falar. Então, eu ressalto que aqui no meu canal eu busco ter esse princípio, que é o princípio do respeito. Eu expresso aqui as minhas opiniões, falo aqui as psicografias que eu recebo e coloco aqui as situações que são declaradas para mim, enfim. E eu não acho que desrespeito ninguém, não xingo ninguém, não ofendo ninguém. E se venham a falar qualquer coisa para responder a alguém, é porque a pessoa veio para mim falar também. É o meu direito de resposta garantido pela Constituição. Justamente sobre esse tema Constituição é que eu acho que nós temos que conversar sobre o que foi colocado e por que tanta falação. Houve que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão para que as pessoas que venham ter uma fala inadequada e que possa gerar algum tipo de crime, né, na sua fala, ela vai ser responsabilizada, não só ela, como também o veículo que levou aquela pessoa a falar. Porém, na história do nosso Brasil, para vocês que têm a memória curta, nós temos situações que foram ditas e que revelaram verdadeiros escândalos políticos através de entrevistas. Então, o povo, eu vou colocar isso para vocês porque é uma realidade, não apenas minha, como de muitas pessoas. E eu sou uma mulher do povo. E o povo, ele se coloca às vezes em um desespero tão grande para pedir socorro quando tem uma injustiça que sofre, que procura a imprensa para poder clamar. A imprensa no Brasil, ela é uma porta-voz, não só no Brasil como no mundo, é uma porta-voz da dor, do sentimento e da vontade que uma pessoa tem de falar e que às vezes é limitada, é retirada essa vontade, é suprimida. Infelizmente, porque não era para ser assim. A nossa Constituição é magnífica, tem
uma clareza muito grande de tudo o que nós temos direito, e o direito de fala é algo que as pessoas precisam ter, pelo menos isso garantido. Do que ela achar que deve falar. Se ela falar algo criminoso contra alguém, ela vai ter que ser responsabilizada. Óbvio. Isso eu digo para vocês. Com toda certeza, a imprensa é uma esperança do povo. Então, no momento que você perde essa possibilidade de chegar e falar com alguém sobre sua dor, sobre sua agonia, que não tem acesso, porque o povo não tem acesso, lugar que possa adentrar e falar com alguém. Há uma pessoa de alto cargo lá. Ela vai ter acesso a uma triagem, ela pode ter porque é um lugar público, a pessoa pode entrar. Se entrar, a imprensa é uma porta-voz do povo e foi sempre uma porta-voz do povo ao longo de toda a nossa construção identitária como brasileiros. Ao longo da nossa história, onde houveram mudanças de regimes políticos e decisões importantes, a imprensa sempre esteve ao lado do povo, informando, deixando todos esclarecidos das situações que aconteciam e do direito de fala das pessoas. E acho que é por isso que essa consciência é tão intrínseca no povo brasileiro, que é um povo humilde e é um povo que deveria estar em outro patamar global, se tivesse consciência de seu poder. As raízes dessa submissão vêm de acordo com a nossa própria história, de como se deu a formação deste povo por meio da escravidão, da subserviência, da perseguição e da exploração. E a imprensa ocupa um papel tão importante nessa história deste povo brasileiro que ela está presente no direito de fala, a liberdade de imprensa, a liberdade de se falar o que se quer em um veículo de comunicação é garantido às pessoas também. E isso eu estou colocando porque nós temos tudo aqui. Nós temos petróleo, nós temos água salgada, nós temos água doce, nós temos uma população mão de obra, nós temos mão de obra qualificada, temos grandes cientistas, grandes pensadores, grandes artistas, grandes pessoas do povo que saem para trabalhar, que saem para lutar. Então o Brasil é um país que deveria estar em outro patamar, não fosse as confusões que existem nesse país. Na parte administrativa, que tem uma coisa, tem outra, que ninguém chega num consenso. Então, esse vídeo agora eu vou apresentar para vocês essa temática e uma questão muito interessante, que é o que aconteceu. O Grupo Jovem Pan é um grupo de jornalismo. Eles estavam, durante muito tempo, agindo como se fossem pessoas que metiam pau em tudo, que eram pessoas assim, chamadas até de radicais. Não é assim que se resolve as coisas, com quebra-quebra, com arruaça, com nada disso. E que não se defende o que você entende como certo, impondo nada a ninguém. Então, eles defendiam essa série de coisas que teve tanto debate, tanta controvérsia nos últimos anos. Justamente nos últimos anos, nós tivemos uma relevância muito importante da imprensa para revelar, para colocar para fora o que o povo estava sentindo, o que o povo queria falar. E foi através de jornais, de revistas, de publicações, de sites, que as pessoas se expressaram. De um lado, as pessoas ditas radicais, que ficavam querendo implantar a ideia deles do modo que eles queriam, dita direita radical. Do outro lado, a gente tinha também a dita esquerda, ou a dita esquerda radical. E as pessoas ficaram nesse embate, cada um ali expressando as suas opiniões de forma livre e nos meios de comunicação. Assim nós tivemos uma passagem de governo, né? O governo mudou e agora, encerrando o ano de 2023, nós temos aí essa polêmica que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Daí, com base na decisão que coloca assim, que as pessoas devem ser
e podem fazer suas entrevistas e podem falar as coisas, mas aquele veículo de imprensa que publicar alguma coisa que venha a trazer qualquer situação vai responder por isso. É uma responsabilidade de quem levou o entrevistado. Eu estava aqui observando uma revista jurídica e olhando a fala da Vera Chemi. E aí ela cita a seguinte parte: a previsão do artigo 220 da Carta Magna é clara ao afirmar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando-se o disposto em seu artigo 5º, que garante o atendimento dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Vera ainda cita a seguinte questão: a partir da decisão, as empresas jornalísticas terão receio de divulgar conteúdos que possam ser reconhecidos como uma afronta aos direitos de personalidade, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão, pilar de um Estado democrático de direito, estará limitada de forma desproporcional. Ela ainda completa assim: é necessário que se observe a importância da plena liberdade de expressão, notadamente a que se refere a informação jornalística, uma vez que essa liberdade constitui o pilar de um Estado democrático de direito, levando-se em conta que a sociedade tem o direito de ser informada. Para além desse debate que eu trouxe aqui agora com vocês, houve uma situação extremamente discursiva nas redes sociais com relação ao grupo Jovem Pan que eu citei lá no início do vídeo e que eu achei curioso por conta da posição que eles adotavam. Então, houve que eles receberam a visita de uma senhora e essa mulher fez uma declaração errônea, de fato, que não era necessária. Ela não continuou a falar o que ela queria falar e a Jovem Pan veio colocar uma ratificação com base na fala dessa mulher. Então a Jovem Pan tornou-se, depois dessa polêmica nas redes sociais, ela se tornou a primeira empresa a se manifestar com base no que foi dito. Ou seja, o comportamento dessa empresa, que se colocava, às vezes de maneira até radical, mudou completamente. Hoje assume uma posição de vir publicamente pedir desculpas pela fala da entrevistada, que é justamente o que a tese coloca. A entrevistada falou uma coisa, a responsabilidade é de quem levou a entrevistada. Então, isso tem gerado polêmica também porque foi a primeira manifestação com base no que foi dito. E eu vou deixar esse vídeo para que nós entremos num momento de reflexão sobre a importância da liberdade de imprensa e essa liberdade de fala que nós tanto tentamos conquistar. Eu costumo dizer que a escravidão não acabou, porque nós, parte do povo, temos uma vida limitada e sofremos muitas coisas. E quando temos a chance de podermos nos expressar e de tentar lutar com essa expressão, ocorre que essa chance às vezes é cortada. Eu acho que a expressão ela deve ser livre, porém respeitosa. Mas fora essa questão das manifestações que podem ter limitações e devem ter, as pessoas não podem perder a condição dela de falar, de dizer o que ela pensa e de ser escutada. E se falar qualquer coisa ilegal, incorreta contra alguém, que ela seja responsabilizada. Então, deixo aqui esse vídeo para que a gente pense em tudo o que está acontecendo e reflita, porque não é isso que a gente quer para o nosso país. Eu não quero isso, eu não quero ver confusões e eu estou sempre aqui falando isso para vocês. O meu desejo para o meu país é que fique tranquilo, é que melhore, porque nós passamos os últimos anos aí com uma tormenta. E uma tormenta que quem é do povo sabe do que eu estou falando. Bom, é isso, vamos ao vídeo e vamos refletir sobre tudo o que está sendo dito nesse vídeo e do que está acontecendo com essa discussão toda que
Sinceramente, a gente tem temas muito graves para serem discutidos e acho que a gente perde uma energia muito grande focando em uma coisa que já é decidida. O respeito, ele tem que ser conquistado, ele tem que ser trabalhado, as pessoas têm que entender que tem que respeitar as coisas. Mira o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? A obesidade, não sei se é obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter representatividade. Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso. Acho que ela entrou por uma cota também. Então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo, né? As ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante até. Inclusive, dirigir diretamente uma palavra ao ministro Flávio Dino. Eu, com completo 36 anos que eu entrei no Ministério Público de São Paulo, agora em janeiro. Tenho 3 mandatos como deputado estadual, fui presidente da Assembleia Legislativa, publiquei diversos livros e respeito muito a comunidade de juristas. Durante toda a minha carreira, eu jamais me utilizei de ataques pessoais ou da desqualificação de uma pessoa. Nunca se deve fulanizar uma discussão. É importante sempre mantê-la em padrões de civilidade e de respeito. Eu disse anteontem e disse ontem, e falo isso como alguém que integra a comunidade de juristas há muito tempo. Nós temos que saber separar as coisas. O ministro Flávio Dino é um jurista. Você pode não gostar dele. Você pode achar que ele teve uma atuação mais histriônica como ministro da Justiça, mas ele é um jurista. Ele foi primeiro colocado no concurso da Magistratura Federal. E ele está dizendo que assumirá o papel de jurista e de juiz no Supremo Tribunal Federal, deixando qualquer resquício ideológico do lado de fora. Nós não devemos jamais alimentar o debate com informações falsas ou com ofensas pessoais, muito menos desqualificação. Pessoalmente, eu tenho um enorme respeito e uma ótima convivência com o ministro Flávio Dino. Pessoalmente, já tinha previsto e dito que o ministro Cristiano Zanin seria um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Tenho as minhas opiniões e acho que mesmo num debate político e polarizado, temos que ter sempre respeito, civilidade e saber debater os pontos. Nós aqui no Linha de Frente fazemos críticas contundentes, sim. Muitas delas, inclusive, opondo alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Mas com respeito. É assim que se exige numa civilização. E ontem aqui, no programa Linha de Frente, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa, fez um comentário inadequado. Chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Mas, acima de tudo, inadequado, desnecessário, que em nada contribui para o debate sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Não lhe imputou nenhum crime, não fez nenhum tipo de agressão maior, mas fez um comentário que eu não gostei. Foi desrespeitoso. E na mesma hora, eu chamei a palavra e fiz uma correção. Mas entendo que é importante reiterarmos e deixar isso muito claro, como nós pretendemos conduzir os debates aqui. Todos que são convidados pela Jovem Pan têm absoluta liberdade para expressar a sua opinião, os seus pensamentos e as suas ideias. Não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu tenho posições claras, mas recebemos aqui colegas que têm uma posição mais à esquerda, uma visão mais socialista. Não há problema nenhum. Eu adoro debater. Sempre subi à tribuna do parlamento e debatia temas, nunca pessoas. E eu quero dizer aqui, então, em meu nome, pessoal, como participante desse programa Linha de Frente, mas principalmente em nome do Grupo Jovem Pan, dentro do qual o programa Linha de Frente se desenvolve, que o Grupo Jovem Pan e esse programa aqui, Linha de Frente, não compactua com nenhuma forma de preconceito e nenhuma forma de desrespeito. Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com o ministro Flávio Dino. Esse posicionamento eu avalio e o Grupo Jovem Pan avalia como equivocado e infeliz da nossa convidada. E, ministro Flávio Dino, receba aqui, pelo menos em meu nome aqui, palavras de confiança. Receba em nome do Grupo Jovem Pan o respeito à sua pessoa e eu lhe desejo que faça uma brilhante carreira no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, ao assumir o alto posto de juiz da corte mais importante do país, saberá sim separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da justiça, sem pender para um lado para o outro, sem se deixar levar por ideologia ou qualquer outra paixão. Então fica aqui o nosso registro. Então é isso, pessoal. Eu desejo a vocês muitas alegrias e felicidades. Que Deus proteja cada um de vocês. Fiquem com Ele. Axé.